polimento com politriz rotativa. Já trabalhamos e estamos trabalhando em séries sobre polimento com politriz rotativa. Estou deixando no vídeo o link do primeiro vídeo para que você possa conferir. Esta série, até o momento que estou gravando este vídeo, não está completa, porém estaremos certamente dando continuidade a esta série o mais rápido possível, demonstrando o passo a passo em um curso online de como polir com politriz rotativa. Porém, o primeiro ponto que devemos tomar cuidado no uso de uma politriz rotativa perante rotorbitais é o aquecimento da chapa e o poder de corte e abrasão desta máquina. Se não corretamente operada, a chance de você danificar a pintura é muito grande. Você pode, inclusive, queimar a pintura, comprometendo completamente o acabamento e tendo fatalmente que levar o seu carro ou o veículo que você está trabalhando para uma oficina de funilaria e pintura para que seja feita a correção deste defeito. Portanto, você deve operá-la sempre no movimento quadrado, o mais uniforme possível, e não utilizar rotações muito elevadas sem que você saiba realmente o que está fazendo. Procure operar ela mais lentamente, passando mais vezes sobre a superfície com rotações mais baixas e até mesmo aprender até onde elevar a rotação, do que utilizar rotação máxima em conjunto com boinas inadequadas e compostos inadequados. Muito cuidado na operação de politrizes rotativas em conjunto com boinas de espuma agressivas, pois fatalmente você terá problemas maiores de aquecimento da peça e o composto que você está utilizando pode secar mais facilmente do que se utilizando boinas de fio. A abrasão de boinas de espuma na politriz rotativa em etapas de corte, ela é muito maior do que o uso de boinas como as dupla face de lã. Outro ponto importante é, se estiver utilizando a politriz rotativa para fazer polimentos em faróis e lanternas automotivas, principalmente com as boinas de espuma de corte agressivas novamente, o aquecimento ele é mais rápido do que o aquecimento da chapa. Portanto, você pode facilmente danificar o acrílico, superaquecimento da peça e fatalmente precisará repor esta peça porque não teremos como corrigir o defeito depois. O principal problema enfrentado no polimento com politriz rotativa, quando estamos aprendendo, é conseguir operar a máquina de uma maneira correta na posição vertical, ou seja, nas laterais do carro. Para contornar isso, podemos utilizar novamente as interfaces de espuma para que tenhamos uma suavização do movimento perante a execução do nosso trabalho, ou seja, teremos a interface agindo como meio de adequação entre a boina e o prato da máquina. Devido ao fato de que ela é muito macia, você consegue operar a máquina muito mais facilmente perante a superfície, porque qualquer movimento um pouco mais inclinado não causará pressão sobre o prato e sobre a boina, sendo amortecida pela interface. Portanto, você pode elevar um pouco a rotação, trabalhar com a máquina mais lentamente e de uma forma muito mais amigável, conseguindo domar a máquina lateralmente sem problemas, sem que ela galope perante a superfície, reduzindo inclusive o poder de corte e aumentando o grau de acabamento final na etapa que você está executando o serviço em conjunto com a interface. Seguindo estas dicas básicas, com certeza você conseguirá um alto padrão de acabamento e conseguirá inclusive utilizar a máquina politriz rotativa de maneira muito mais fácil, sem que você tenha que praticar muito antes e suar muito a camisa. Utilizando a politriz rotativa como lixadeira. Não são raros os casos onde os profissionais optam pela compra de uma politriz e lixadeira angular para ser utilizada somente como meio de lixamento, devido ao preço convidativo e à ampla gama de recursos que esta máquina oferece, como principalmente o recurso da regulagem de velocidade, o que facilita muito a operação em etapas de lixamento em todas as fases do reparo. Como material, estamos utilizando uma interface 5 polegadas de espuma macia, lixas em gramatura 120 e 220. A primeira pergunta: por que a utilização de uma interface de espuma se nosso lixamento é numa etapa de desbaste?
exatamente pelo fato de que trabalhamos com uma máquina angular, ou seja, rotativa. Portanto, o seu padrão de funcionamento nos dá um alto poder de corte, ou seja, ela irá remover muito material da superfície quando estamos trabalhando com ela numa etapa de lixamento. Sem contar que a utilização da interface de espuma facilita muito a operação e o guiar da máquina perante a superfície, além de todas as vantagens já mencionadas, que são o alto padrão de acabamento e o se moldar a superfície se adaptando às curvas da peça que estamos trabalhando, sem causar ondulações na chapa, ou melhor, minimizando o risco de causar ondulações na chapa pelo não uso de uma interface de espuma. Como notamos no vídeo, devemos operar a máquina de uma maneira mais rápida perante a superfície do que uma lixadeira rota-orbital, devido ao poder de corte alto desta máquina perante a peça que estamos trabalhando. Consequentemente, devemos tomar muito cuidado para não remover todo o material que estamos tentando lixar ou remover somente o suficiente para que, por exemplo, não tenhamos o seguinte cenário: aplicamos fundo PU em uma peça, estamos lixando com gramaturas de lixa correta, porém, removemos por completo o fundo e teremos então que reaplicá-lo. Este é um dos problemas de utilizar uma máquina rotativa para etapas de lixamento em acabamento final, o alto padrão de desbaste. Em contrapartida, devemos operar a máquina em rotação mínima, sempre a menor velocidade possível e também da maneira mais uniforme possível, caminhando com ela em uma velocidade constante sobre a peça que estamos trabalhando, para não causarmos ondulações na chapa, que são muito fáceis de acontecer quando operamos uma máquina desse porte em etapas principalmente de funilaria e pintura. Portanto, devemos praticar antes de fazer este tipo de serviço para valer. Pelo alto pó que está presente no vídeo, concentrado nas bordas desta peça de descarte que estamos utilizando como exemplo de lixamento, notamos claramente que o poder de corte é realmente grande e eu estava operando esta máquina em velocidade mínima no momento em que o vídeo foi gravado. E também passei a máquina somente uma vez sobre a peça em sentido completo. A limpeza deste pó concentrado é fundamental para que você tenha um alto padrão de lixamento e não comprometa a sua máquina devido ao fato do pó poder entrar para dentro das engrenagens da máquina, comprometendo a vida útil do seu equipamento. Desde que operada em velocidade correta e de maneira correta, limpando constantemente a superfície a cada passada, você não terá problemas de pó em excesso se depositando perante a máquina. O padrão de lixamento obtido certamente será um pouco diferente do padrão da rota orbital, ou seja, notaremos os riscos circulares perante a peça, porém, se trabalharmos com gramaturas de lixa correta em etapas que estamos utilizando esta máquina, e da maneira correta também, com certeza teremos um alto padrão de refino no lixamento e isso não nos trará problemas de acabamento final, como marcas de lixa após a pintura da peça. Desde que, utilizando interfaces corretas e tomando os devidos cuidados nas etapas de lixamento, teremos um lixamento correto e poderemos sim estar lançando mão da utilização desta politriz com regulagem de velocidade para lixamento, principalmente lixamentos de desbaste, como em marcenaria e também oficinas de funilaria e pintura, nas etapas iniciais do desbaste da peça. Existem vídeos no meu canal onde demonstro também o uso desta máquina em etapas de lixamento de vidro com lixas diamantadas a úmido e também lixas para polimento em repintura, visando remover defeitos em etapas anteriores ao polimento da peça. Em breve iremos trabalhar em novos vídeos sobre o lixamento à base da água, portanto se inscreva no nosso canal, se gostaram deste guia de uso cliquem em gostei e aguardem por novidades. Um abraço pessoal e até a próxima!